Bom, meninas, então vamos lá. Eu vou começar a contar, né? Mais ou menos o processo. Não vou abordar muito lá atrás, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, é, na verdade, somos eu e mais dois irmãos, né? Os meus pais já são falecidos, faleceram ambos com 44 anos. E tivemos uma infância muito difícil, porque meu pai era alcoólatra, ele espancava a gente, batia na gente. Era bem difícil. Nossa, batia na minha mãe. Minha mãe também era bem, assim, meio descabeçada em certos quesitos que eu não quero abordar muito, porque jamais eu não tô aqui nem pra ofender minha mãe, nem pra ofender meu pai. Até mesmo porque houve um perdão, né, entre a gente. Então, assim, a minha irmã, ela se casou e ela foi morar num bairro rural, né? E minha mãe ia pra lá todos os finais de semana. E aí eu conheci o pai, né, do meu filho hoje, que vai fazer 21 anos. E todo mundo era contra o nosso namoro, porque ele na época era usuário, né? Ele fumava maconha na época, era o auge da maconha. Ele era mais velho, tinha 18 anos, mas eu não vou dizer, meninas, nem quero que abordem isso que foi um estupro, porque, nossa, 21 anos atrás nem existia isso, né? Parecia que era meio comum, né? As pessoas casarem novos demais, né? Nossos avós, nossos tios. E eu conheci. E, na verdade, assim, eu tinha conhecido o irmão dele primeiro, e no fim o jogo mudou, eu conheci ele. E com 4 dias a gente junto, ele foi na minha casa, me pedir namoro, e minha mãe falou assim que ele podia me levar embora, entendeu? Com 11 anos de idade. E eu fui. Era bem difícil, porque ele era usuário de droga, eu era muito nova, eu não tinha maturidade de mulher, eu era uma menina, né? E eu gostava muito de tiquitita, eu gostava muito de andar de bicicleta, andar de roller, nossa, eu adorava andar de roller. E aí, no belo de um dia, a gente morou um mês juntos. Um mês ficamos juntos. E assim, gostava dele, ele também de mim. Só que era muito tribulado nosso relacionamento, porque ele bebia, usava droga. Era tipo, parecia que o mesmo que eu tava passando com meu pai, eu tava passando com ele. E aí, no belo de um dia, a gente decidiu, né, separar. Separamos e eu fui morar na época com meu padrasto. Só que mesmo assim, a gente continuava ficando ainda. E quando foi um dia, ele veio à noite na minha casa, a gente teve relação e furou a camisinha. Eu com 11 anos de idade. E ele saiu transtornado, desesperado, e outro dia ele voltou com uma garrafa de vinho, eu lembro até hoje, e uma canela. E minha mãe tinha chego, né, porque dia de semana ela trabalhava na cidade, e final de semana ela vinha pra casa do meu padrasto. E a minha irmã contou pra minha mãe que eu tava grávida, porque eu tinha falado da camisinha, tinha atrasado a minha menstruação. E ele queria, porque queria que eu abortasse, né, a criança. Não tô aqui falando mal dele também, hoje ele é um grande homem de família. E minha mãe chamou ele. E ele chamava minha mãe de Chaneia, né, que minha mãe chamava de Cineia. Aí eu me lembro que eu tava lá fora, chorando, desesperada, uma menina cheia de sonhos. E minha mãe falou pra ele assim, e aí, como que vai ficar a situação? Aí ele falou assim, ó, Tia Neia, a criança eu assumo, mas ela eu não assumo. E aquilo foi um choque muito grande pra mim, nossa, muito grande. Uma criança carregando outra criança, né? Eu era cheia de sonhos. Aliás, eu sou uma pessoa de muitos sonhos. E ali foram morando com a minha mãe, com meu padrasto, mais ou menos por uns 6 meses. Morei ali e tal, fazendo um pré-natal, gravidez de boa, super aceitava a criança, minha mãe sempre ajudando no enxoval, todo mundo ajudando bastante. A família dele, mais ou menos, né? Meio que virar a cara no começo. E aí, com 7 meses eu grávida, decidimos que a gente ia morar juntos novamente e fomos morar juntos. E era muito tribulado, nossa, era muito tribulado, porque ele bebia, me batia, final de semana ele desaparecia, ia pra zona, ia pros rodeios. Nossa, era muito complicado. E aí eu lembro que eu era bem imatura, nossa, eu ficava pensando assim, o que eu ia fazer com uma criança, né? Quando nascesse, o que eu ia fazer com o bebê? Como que seria, né? Sem noção, era roça, eu sempre fui uma pessoa assim, bem moderna, da cabeça assim, elevadas, objetiva. E eu ficava assim, meu Deus, qual que vai ser o meu futuro? Qual que vai ser o futuro do meu filho? Até então, eu fiquei dia 31 de agosto de 99, quando foi 10 horas da manhã, começou a doer muito a minha barriga. E eu lembro que meu ex-cunhado me levou até o hospital, né? Porque meu marido estava trabalhando em outro lugar, assim,
distante, né, dali onde eu tava. E foi um parto muito difícil, muito difícil. Eu me lembro que eu cheguei até o quarto, eles colocaram um soro, entendeu? Na verdade, eu engravidei com 11, né? Eu tive meu filho praticamente com 12 anos ainda. Por quê? Eu faço aniversário dia 10 de agosto e ele nasceu dia 31 de agosto. Ou seja, eu tinha feito 13 anos, fazia 21 dias apenas. E me colocaram no soro, uma dor insuportável, entendeu? Não tentaram cesárea de maneira nenhuma. E a minha dilatação não vinha. Eu lembro que veio o médico, a mulher do médico e mais uma enfermeira me levaram para a sala de parto. Chegando lá, a enfermeira e a mulher do médico, elas subiram aqui em cima, assim, elas apertavam muito. O médico gritava comigo, entendeu? Que eu tinha que calar a boca e fazer força. Eu lembro que elas quebraram esse osso aqui meu. E foi muito sofrido, demorou bastante. O neném nasceu. Ele nasceu, eu não vi ele. E eu me lembro que era uma dor muito grande. Eu lembro que o médico pegava o pano, ele enfiava dentro de mim, ele secava e torcia no balde, enfiava, e assim foi. Eu acho que ele mesmo entrou em desespero pelo estado que ele me deixou, né? Apenas com 13 anos de idade. E eu me lembro que ele me deu 3 pontos sem anestesia. Eu acho que tinha passado o tempo da anestesia, eu não sei ao certo, né? E foi muito doloroso. E eu fui pro quarto, o bebê não vinha. Minha mãe entrou lá e falou que se não viesse ia chamar a polícia. Apareceu o bebê, tudo machucado, né? Porque foi fóspe daí, né? Ele forçou uma fóspe em mim. O nenê tinha 2 furos aqui na cabeça, assim, bem machucado mesmo, meio que afundado. Eu perdi muito sangue, fiquei tomando sangue. E eu fui embora. Depois de 2 dias, eu fui embora pra minha casa e começou a vir gente na minha casa. Eu não queria que ninguém ficasse na minha casa. Eu olhava pro nenê, já não queria muito o nenê. E era uma depressão, um nó na garganta, eu me sentia envergonhada de mim mesmo. Eu não sei, é uma sensação de abuso, né, do médico. Eu não sei explicar o certo, mas era muito ruim a sensação. E eu não conseguia ficar em pé, porque se eu ficasse em pé eu tinha muita tontura, né? Eu meio que dava desmaio em mim, assim, e foi bem difícil a minha recuperação. Mas aí eu consegui, né, sempre forte e determinada, consegui me recuperar. E aí descobrimos que o nenê, ele chorava dia e noite, noite e dia. Eu, né, bem imatura, não sabia o que fazer, eu fui entrando em surto comigo mesmo. Minha mãe ajudou muito, bastante nessa época, ela foi mamãezona nessa época. E o nenê tinha o esôfago aberto, né? Ele dormia em pé, e o esôfago aberto dele era o pior grau que existe. Ele trocava em pé, ele dormia em pé, ele comia em pé, mamava em pé, ele teve que sair do peito, né? Porque tinha que ser um mucilão bem grosso para conseguir parar no estômago dele. A gente, na época, até adaptou uma cuequinha assim, ele dormia em pé no berço, amarradinho. E foram 9 meses de muita luta, ele gritando, noite e dia, gritava, chorava. Ele tinha muita dor no esôfago, entendeu? Até que a gente procurou um médico em São José dos Campos, bem famoso, o Dr. Natanael, e ele disse que era pra gente tentar um tratamento funcional e se não desse certo, depois de 1 mês o Marcelinho ia fazer uma cirurgia, porém era muito arriscada a cirurgia, porque ela ia durar 4 horas e o Marcelinho na época era bem bebê, né? Então a gente não sabia se ele ia aguentar, né, a cirurgia. E eu me perguntava, porque disso tudo, era muito nova, era muito jovem. Eu tô hoje compartilhando com vocês, assim, sensações que eu nunca compartilhei com ninguém, talvez nem a minha família saiba. Eu digo assim, que as pessoas me veem sempre. Eu vou abordar muito temas da minha vida ainda, muita superação que eu tive, mas as pessoas me olham como se eu fosse o super-herói, entendeu? Como se eu não sofresse, como se eu fosse sempre forte, sempre, né? Pronta pra tudo. E não é assim. A gente tem nossos complexos, nossas frustrações, né? E eu sofri bastante. Bastante mesmo. Foi bem difícil, mas até que ele foi curado, ele se curou. E eu vivi um casamento que era horrível. Ele me batia, me machucava. Olha, ele não tinha muita paciência com a criança, sabe? Era bem complicado. Porque a gente sonha, né? A gente sonha com um príncipe encantado na vida da gente. E realmente a gente passa por umas coisas assim muito difíceis. E assim foi o meu parto, minha gestação, minha gravidez. Eu fiquei com ele, né? Mais ou menos acho que 13, 14 anos casado. Eu não queria mais aquilo pra minha vida, entendeu?
vou abordar muito mais além as histórias ainda, entendeu? Porque com 16 anos eu tinha o Marcelo e tinha a Micaela já também, entendeu?